Hoje nós estamos recebendo a senadora Simone Tebet. Senadora, o que a população brasileira, o que é que nós podemos esperar agora com a presidência de Michel Temer? Não é? Porque nós tivemos aí o pessoal saindo às ruas pedindo a mudança. Aconteceu essa mudança pelo menos por 180 dias. E agora o que esperar? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marco Faria, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia a todos os ouvintes do Tribuna Livre, do Capital FM. Nada de milagre, mas muito trabalho, muita responsabilidade, muita seriedade. Primeiro, um diagnóstico que está sendo feito, que até quarta-feira nós teremos praticamente tudo levantado. Os ministros trabalharam no final de semana, justamente para saber o seguinte: qual é o diagnóstico? Ou seja, qual é a doença que o Brasil tem e qual é o grau, né, de gravidade dessa doença. Nós estamos na fase terminal, estamos na UTI, e que podemos fazer em seguida em relação a isso? Então, acho que essa semana será uma semana de informações, semana que o ministro da Fazenda vai estar falando realmente do rombo. Nós tínhamos uma noção de que era algo em torno de 90 bilhões de reais negativo, que nós temos que cobrir, dinheiro que nós não poderíamos estar investindo na saúde, na educação, na segurança pública, em obras, em casas populares, porque nós temos que cobrir essa conta, que foi gasto antes da hora, foi gasto com dinheiro que não tinha e foi gasto de forma errada. E hoje estamos tendo a noção de que esse valor é muito acima disso. Então esse diagnóstico vai ser feito. Feito esse diagnóstico essa semana, nós teremos as políticas econômicas e políticas públicas a serem implantadas. O remédio pode ser amargo, nós não podemos esconder isso da população, mas eu acredito muito na equipe. Eu fiquei olhando criteriosamente durante o final de semana os nomes, independentemente de críticas que possam surgir, e eu mesmo fiz uma, porque não tinha mulher no ministério, e falei diretamente com o presidente sobre isso. Eu acho que são nomes bem superiores, com responsabilidade. Eu acredito aí que no prazo máximo de 6 meses nós vamos começar a colher muitos bons frutos do governo Temer. E nós sabemos que a população ela aguarda mudanças significativas na área econômica e, consequentemente, aí, aumento de vagas de emprego. Isso será que pode acontecer já em 30, 60 dias com relação a esse aumento de emprego? Acho que são duas questões que nos preocupam muito: inflação e desemprego. Em relação à inflação, nós chegamos em novembro do ano passado, nos últimos 12 meses, contando os 12 meses seguintes, a ter 10% de inflação. Ela começou a ceder, infelizmente pela forma errada. Ela começou a ceder pelo desemprego, pela falta de poder aquisitivo das pessoas. Não tem dinheiro, não vai ao supermercado, não compra, a economia cai. Paralelo a isso, a inflação tende a ceder pela recessão. Essa inflação, eu particularmente tenho a menor preocupação. Acho que ela vai ceder mais e com mais rapidez. Em relação ao desemprego, esse é o último a ser atingido. O empresário demora para mandar embora, é a última coisa que ele faz. Ele corta gasto, mas ele não manda embora. Mas também é a última a ser retomado. Mas eu acredito que só essa mudança de governo, você muda o clima, não só das pessoas que queriam isso, mas do empresário que ainda tinha uma gordura, um pouquinho para gastar e falar: bom, agora esse governo tem credibilidade, eu confio no que ele está dizendo, então eu vou investir. Daí a importância dessa equipe econômica ter credibilidade, que é o que aconteceu com os nomes apresentados. Tendo credibilidade no mercado internacional, como o Brasil está barato para se investir, porque o dólar está alto, nós vamos ter condições de atrair investidores estrangeiros que vão comprar a 1 por 3, quanto que está o dólar? 3,6, né? E o empresário brasileiro que tinha um pouquinho da economia ou do lucro, falou: agora eu vou investir. Então acho que essa sinalização para o mercado foi fundamental para que a gente possa, daqui 2, 3 meses, nesse aspecto, também começar a ter um resultado positivo. Senadora, a gente sabe que se não tiver superávit primário, não tem economia estável, né? O superávit primário é a referência. E o Brasil está com, em vez de superávit, está com déficit, né? O pessoal fala muito eu ouvi a entrevista ontem do ministro da Fazenda, ele temeroso em revelar o que pode ser feito, o que deve ser feito para a economia. A senhora acha que é possível consertar a economia do Brasil a curto prazo, sem a volta da CPMF, sem o ajuste fiscal e sem a reforma previdenciária? Se o rumo for nessa ordem de 90 bilhões de reais, eu acho até que o governo não precisa implementar a CPMF. Agora, se for maior, o déficit estão falando que não é só de 90 bi, como a gente sabe. Se incluir outras coisas, as pedaladas não pagas ainda,
pode-se chegar a 180, 200 bilhões. Aí nós temos que perguntar para a população, nós podemos ficar sem CPMF por um ano, podemos implantar CPMF por um ano e retomar e acabar com o rombo e começar a ter superávit, que é a poupança do governo, inclusive não só para pagar juros, como todo mundo diz, mas para investir mais em saúde, educação, segurança pública, e podemos começar a fazer esses investimentos já no meio do ano que vem, não antes disso, não vejo como. Ou não, nós podemos não implantar a CPMF, mas falar para a população, nós vamos voltar a crescer daqui 3, 4 anos. Então, ou daqui 2 anos e meio, 3 anos. Então, é uma conta que o ministro não fez ainda, porque, como eu disse, ele não tem o diagnóstico. Ele vai ter até quarta, quinta-feira o valor total do rombo. E a partir daí, tem condições de dizer, é necessário CPMF temporário ou não é necessário? Eu, por mim, sou contra a CPMF. Espero não precisar votar a CPMF. E vou computar ali o que a população quer. Crescimento quase que imediato, ou seja, a partir do ano que vem, nós temos que ter remédios amargos, ainda que temporários. Se não, dá para aguentar 3 anos para voltar a crescer? Lembrando que se demorarmos 3 anos para voltar a crescer, o desemprego hoje de 11 milhões de pessoas nas filas dos postos de trabalho podem passar a ser 12, 13, 15 milhões. Então, é assim, por isso que ele está temerário, porque ele, como nós, não sabe ainda, que é quarta-feira, acredito que saiba, qual é o valor total desse déficit que o Brasil tem. Ou seja, dessa conta a pagar que o Brasil tem. E só se paga a conta tirando de algum lugar. Não tem lugar para tirar mais, a não ser que você atrase o pagamento do servidor, prejudique o aposentado. Então, infelizmente, essa situação, esse legado que nós estamos recebendo. Agora, senadora Simone Tebet, no horário eleitoral partidário, a maioria dos partidos, quando utilizam aquele horário, demonstram saber como salvar o país, como resolver as questões do nosso país. Os partidos estão junto com o PMDB aí para ajudar a governar sem muitas exigências? Olha, até fiquei surpresa, porque eu sou radicalmente contra esse presidencialismo de coalizão. Acho que ele deu o que tinha que dar, que é isso. Para governar, havia-se a ideia implantada pelo presidente Lula na época, e foi saudável no primeiro momento, que ninguém governa sozinho. Eu preciso de ideias diferentes da minha. Se eu sou de esquerda, eu preciso de alguém que pense como o centro ou como o centro-direita. Você faz um presidencialismo de coalizão. Junta as melhores cabeças no presidencialismo. Isso é saudável. O problema é que isso extrapolou. Além do presidencialismo de coalizão, o partido dizia o seguinte, mas eu quero tantos cargos, mas eu só voto se me der isso. Virou corrupção, vamos deixar bem claro. Virou fisiologismo, que é o pior dos mundos numa democracia. Isso tem que acabar. Isso é fundamental. Agora, quando nós estamos numa crise sem precedentes como essa, a maior crise dos últimos 100 anos, desde o início do século passado, há uma ordem natural, a própria classe política ela é compelida pelo povo que foi para as ruas a ter posturas diferentes. Olha, tudo bem, eu me contento em ajudar, e eu percebi isso na maioria, não vou falar dos 100%, na maioria dos partidos. Nós vamos ajudar sem colocar faca no pescoço, sem exigir isso ou aquilo outro. Até porque não tem o que exigir, não tem mais de onde se tirar para fazer investimentos. Agora é hora de juntar cacos, é hora de juntar forças, é hora de ouvir as ruas, como devia ter sido feito há muito tempo atrás, e é hora de mostrar resultados imediatos, porque essa lua de mel vai ser muito curta. Eu não acredito que passe de 90 dias. Senadora, a senhora falou em lua de mel, quer dizer, como é que vai ser esse trabalho no Senado? Que o Senado vai ser um fórum, né, vai se transformar num tribunal. Como vai ser a separação desse trabalho? O trabalho de atender o governo, né, que, na emergência, porque é uma situação crítica, e o trabalho em cima do impeachment da presidente Dilma. Como é que vai ser dividido isso? Olha, nós vamos trabalhar o dobro, né, do que já estávamos trabalhando. Eu estou há 3 semanas que a gente entra às 8 horas da manhã, 8h30, e sai às vezes meia-noite. Teve, no caso do impeachment, que nós ficamos 24 horas acordados. Mas isso nós temos que fazer mesmo pelo país. Nós temos ali, a casa, o Senado, é um outro mundo. É uma organização, a equipe de assessores extremamente competentes. Então, a ordem do presidente uma coisa não atrapalha a outra. A comissão do impeachment acontece de manhã a princípio, 10 horas da manhã, ao plenário para votação dos projetos a partir das 16 horas da tarde, 4 horas da tarde.
Num caso ou outro, por exemplo, no dia do julgamento desse processo, que são 180 dias, nós teremos 2 julgamentos dentro da comissão. Nesse dia, provavelmente não tem sessão, mas fora isso, dá para compatibilizar, ainda que a gente tenha que varar à noite. É um momento excepcional e nós temos que trabalhar dentro dessa excepcionalidade. A comissão que apreciou a admissibilidade é a mesma comissão? É a mesma. Vai até... Estaremos lá novamente, né, colhendo provas, ouvindo testemunhas, vendo a defesa da presidente e apresentando o resultado no prazo máximo de 180 dias. O presidente Renan já disse que, a princípio, nós não teremos o recesso de 15 dias no meio do ano, que eu concordo. O Brasil não pode viver essa instabilidade. Alguns falam que ela pode renunciar no meio do caminho, outros falam em encurtar esse prazo, porque o prazo é de até 180 dias, mas a gente pode fazer essa análise em 3 meses, em 4 meses, sem prejuízo da defesa da presidente. Esse cronograma tudo vai depender também do prazo que ela tem a cumprir. Por exemplo, esse primeiro prazo agora ela tem 20 dias para fazer a defesa. Então, nesses próximos 20 dias, enquanto ela não faz a defesa, nós podemos nos debruçar em cima dos projetos que o presidente Temer vai mandar para o Senado, porque a comissão não tem o que fazer. Ela pode, em vez de apresentar em 20 dias, apresentar em 10. Aí o tempo fica mais curto na hora de fazer o julgamento. Senadora, com relação, a senhora falou o espírito de renúncia reinante, né, entre o pessoal do impeachment, o pessoal que terminou promovendo o impeachment no Congresso, deputados, senadores e partidos. Agora, na questão regional, nessa distribuição de cargos, o Centro-Oeste foi bem aquinhoado com o ministro da Agricultura para Mato Grosso, o superministro Henrique Meirelles de Goiás, e para Mato Grosso do Sul não sobra nem a superintendência da SUDECO? Sérgio, essa foi uma questão que nós não debatemos, nem levamos para o presidente Temer. A situação estava tão delicada, tão grave e tão excepcional, porque nós tínhamos que aguardar o resultado. Tudo é possível dentro da votação, tanto que a população acompanhou ansiosa. Aliás, eu nunca vi, se é que a gente pode dizer alguma coisa boa disso tudo, diante de tanta crise que a gente não gostaria. Gostaríamos que o presidente desse certo, que não estivéssemos passando por essa crise, essa recessão. Se é uma coisa que a gente tem que parabenizar e louvar e pedir que continue, é essa politização das pessoas. Eu nunca vi tanta audiência da TV Senado, ou mesmo através de vocês que foram divulgar, as pessoas parando a gente na rua, mesmo me procurando, descendo do aeroporto. É uma coisa assim impressionante. Acho que isso tem que continuar, essa pressão da população em relação a tudo da nossa vida parlamentar. Então nós não tivemos esse tempo. Eu acredito que essas coisas vão ser feitas no seu devido tempo, mas eu sou daquelas que sou contra ficar fazendo pressão. Seja quem for o superintendente da SUDECO, sendo do Centro-Oeste, seja quem for que ocupar os cargos federais em Campo Grande e Mato Grosso do Sul, terá aqui a pressão da bancada federal, sei que posso falar pelo senador Motta também, pelos deputados federais, de trazer investimentos e recursos para Mato Grosso do Sul. O importante é termos pessoas preparadas, capazes. Claro que nos órgãos federais aqui do Estado, serão os sul-mato-grossenses que irão compor. Agora, a SUDECO implica num debate em relação aos outros estados que são atendidos por ela. Vamos estar ali. Se for de Mato Grosso do Sul, melhor ainda. Vamos lutar por isso. Mas sem preocupação se não acontecer. Então, senador, ontem, em entrevista, o presidente do exercício Michel Temer, né, concedeu para a TV Globo, em alguns estados, os movimentos contra o impeachment realizaram panelaço, apitaço. Isso preocupa hoje o novo governo com relação a esses movimentos que estão na rua aí contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Não, primeiro dizer que o governo, todos nós, enquanto políticos numa democracia, reconhecemos esses movimentos. Né? A democracia significa a voz da maioria, mas não a voz da totalidade. Então é importante que haja realmente oposição. Os movimentos acontecendo dentro da normalidade, de forma pacífica, sem agressão, como tem vindo, ele é saudável. O que eu tenho percebido é que são movimentos pontuais e muito pequenos, que a tendência desses movimentos é serem diluídos durante o tempo. Quando o governo Michel Temer começar a mostrar os primeiros sinais positivos, a tendência desses movimentos é irem ficando cada vez mais escassos. Não vejo com preocupação, vejo que a democracia está saudável, justamente por isso. Agora o seu partido vai ser bastante cobrado, né, nesses 180 dias aí, com relação ao presidente em exercício Michel Temer. Vocês estão preparados para isso? Principalmente porque também temos eleições municipais?
Isso faz parte do jogo do processo democrático. Nós temos pessoas extremamente competentes, capacitadas, que têm um amplo conhecimento da vida pública, de economia e de política, dentro da Câmara, dentro do Senado. O embate vai ser interessante. Eu acho que agora, depois de 13 anos, o PT vai para a oposição. Vamos ver se vai fazer a mesma velha oposição de antes ou vai ter aí aprendido a fazer uma oposição mais saudável, sem radicalismos. Nós não podemos esquecer que o PT não assinou a Constituição Federal, se recusou a assinar a Constituição. Foi ele que deu início à maioria dos processos de impeachment contra o Fernando Collor, foram inúmeros, contra Itamar, contra Fernando Henrique Cardoso. Não foram para frente, mas entraram, agora acham que impeachment é golpe. Então é todo um aprendizado, acho que de ambos os lados. Mas eu não tenho dúvida, eu conheço os senadores do PT lá, e tenho um bom relacionamento com todos eles. Tenho certeza que quando os projetos foram de alta importância para o país, fundamental para o desenvolvimento, nem eles vão ter coragem de votar contra. Até porque a população também não vai entender isso. Não, e pela capacidade, assim, eu particularmente tenho muito respeito por eles, são pessoas que, a maioria, eles estão ali realmente por mérito próprio, pela capacidade que têm. Eu tenho a impressão que no momento decisivo, eles vão votar favorável aos projetos relevantes de interesse da população. Senadora, coincide, né, o processo de impeachment com as eleições municipais. Quer dizer, vai ser o dia da eleição talvez seja o dia da votação do impedimento da presidente Dilma. Você já fez essa conta, Sérgio? Mais ou menos. A senhora, como naturalmente vai se envolver diretamente com esse processo, que está aí, aliás, eu quero até parabenizar a sua atuação, como é que vai ser? Como é que você vai conciliar a sua responsabilidade de senadora com a sua responsabilidade como dirigente partidário aqui no Estado, com relação às eleições para prefeito e vereadores? Eu não sabia, mas acho que foi por essas razões, por exemplo, que quando o prefeito Três Lagoas construiu um aeroporto lá e levamos linhas aéreas. Mas, enfim, trabalhando de segunda a quinta à noite no Senado, né, e pegando um avião, se for para cidades perto de Campo Grande, descendo aqui na capital. Se não, temos Dourados, para Grande Dourados, e temos Três Lagoas para a região do Bolsão. Não dá para ficar fora do processo municipal. Nós temos grandes companheiros e amigos, não só dentro do PMDB, não sou daquelas que acho que tem que subir no palanque só de um partido, mas dos partidos aliados. Acho que está na hora, passou da hora, eu sempre legislei isso, advoguei isso, de escolhermos nomes acima de partidos, já que não temos, infelizmente, partidos fortes no Brasil, senão seria o processo inverso, né? Sou daquelas que entendo que uma democracia tem que ter partidos fortes. Não temos no Brasil. Mas temos grandes nomes de companheiros e colegas, pessoas de bem, e estaremos no palanque dessas pessoas fazendo campanha, pedindo realmente para que as pessoas saibam escolher e escolham os melhores nomes para governar os seus destinos. Não vai ser uma tarefa fácil, mas eu não sei, eu tenho dúvida se o processo de impeachment vai durar 180 dias. Ainda hoje, vindo para cá, vi uma notícia, eu sei que é uma notícia de fora, nem é daqui do Estado, dizendo que a presidente Dilma pensa numa renúncia para não perder os direitos políticos antes do julgamento. Então, ela tem mais uns, talvez, 3 meses para pensar nisso. E acontecendo a renúncia, pode acontecer que o Senado decida arquivar o processo. Não é obrigado a arquivar. No caso Collor, você lembra, não arquivou e ele perdeu os direitos políticos. Mas tudo é possível. Eu acho que a gente, em 4 meses, tem condições de analisar esse impeachment. Senadora Simone Tebet, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Tribuna Livre, parabenizá-la pelo trabalho que vem sendo realizado no Senado Federal. E claro, nós temos certeza que, se não a totalidade, mas a maioria das pessoas de bem desse país estão torcendo para que realmente nós tenhamos um país novamente nos trilhos, né, que volte aí a oferta de emprego, que realmente o Brasil melhore. Eu acho que isso é independente de partido político, eu acho que a maioria torce. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e continue bem representando o povo sul-mato-grossense. Obrigada, Marquinhos. Agora posso falar, né, no diminutivo, emagreceu tanto, tá tão magrinho, né, obrigada, Sérgio. E assim, apesar da crise, e realmente ela é muito séria, eu quero deixar aqui como uma última mensagem, uma mensagem de otimismo. A gente está lá dentro e está vendo as coisas acontecerem. Nós já estamos no fundo do poço. Pior do que está não vai ficar. Então a tendência é a melhorar mesmo. A pergunta é em quanto tempo. Nós estaremos lá movidos no mesmo ideal de que essa melhora seja o mais rápido possível. Eu sou extremamente otimista e acho que em 90 dias a gente começa a ter sinais positivos, embora
o grande crescimento e desenvolvimento só vai acontecer em 2017. Então, um grande abraço, obrigada, nós estamos à disposição e quando forem a Brasília, vocês e as pessoas que estão nos ouvindo, o gabinete da senadora Simone, sempre posso falar pelo senador Moca, é a extensão de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada.